Bom, vamos relembrar um pouco a aula anterior, né? O axioma da infinidade diz que existe um conjunto indutivo, ou seja, existe um conjunto tal que o vazio está nesse conjunto e para todo elemento que está em X, o sucessor dele também está em X. Essa é a definição de um conjunto indutivo e o axioma da infinidade diz que existe um tal conjunto. A partir disso, definimos um conjunto de números naturais da seguinte forma. Então, seja aí um conjunto indutivo, a partir desse conjunto indutivo, construímos o conjunto ômega, né? Como interseção deste conjunto, tá? Primeiro, então, vemos que pelo axioma da infinidade, claro, o conjunto I existe, ok? Pelo axioma das partes, este conjunto também existe. E a frase X é indutivo é uma fórmula, acabamos de ver lá em cima. Portanto, este conjunto aqui existe pelo axioma de separação, certo? Agora, como I pertence ao conjunto das partes de I, né, e o próprio I já é indutivo, nós temos um elemento aqui dentro, o próprio I. Então, por ser diferente de vazio, a interseção é permitida, ou seja, o teorema da interseção diz que este conjunto existe, né? E claro, aqui de novo, não é axioma de separação, é axioma da extensão, né? Pelo axioma da extensão, certo? Garante a unicidade de ômega, claro, a partir de I, ou seja, dado I, ômega é único. Dado outro I, vamos ter outro ômega único, né? Enfim, então resta provar que esta definição de ômega é independente da escolha de I. Ou seja, não importa qual seja o conjunto I pelo qual eu comece, vou sempre ter o mesmo conjunto. Essa é a ideia. Então, o próximo teorema é crucial para essa ideia. Nesse teorema, vamos provar que o próprio ômega é um conjunto indutivo. Espera só um pouquinho. Tenho que apagar aqui. Tem problemas aqui no computador, então é melhor desligar. Pronto. Ok. Estávamos dizendo, então, que o conjunto I... vamos provar este teorema, né? O que diz este teorema? Este teorema diz, né, que ômega é um conjunto indutivo e qualquer conjunto indutivo que eu tenha, ômega vai estar contido nesse conjunto. Ou seja, ômega, na verdade, está contido em todos os conjuntos indutivos, né? Poderíamos, inclusive, dizer que ômega é a interseção de todos os conjuntos indutivos. Mas, infelizmente, a gente não provou que existe o conjunto de todos os conjuntos indutivos. Inclusive, eu acredito que não existe. Justamente porque não existe o conjunto de todos os conjuntos. Enfim, essa é outra história na qual poderíamos pensar no futuro, né? Mas ele está contido em todos os conjuntos indutivos. Então, qualquer que seja o conjunto indutivo, se eu faço esta interseção, vou ter sempre a mesma coisa. Bom, estou me adiantando, né? A gente vai provar, então, primeiro estes dois resultados. Primeiro, como I é indutivo, seja aí um conjunto indutivo dado pelo axioma da infinidade, então temos ômega definido por I e queremos provar que ômega é indutivo, né? Vejam bem, este conjunto, né? Se A é um subconjunto de I tal que A é indutivo, então vazio está em A, né? Então quer dizer que para todo o conjunto A que está aqui dentro deste conjunto aqui, para todo A que está dentro deste conjunto, vazio pertence a esse elemento. Então quer dizer que vazio pertence à interseção desses conjuntos, ou seja, vazio está em ômega, por definição de interseção. Bom, agora seja X um elemento de ômega. Se X está em ômega, por definição de interseção, justamente de novo, para cada A subconjunto de I indutivo, nós temos que X está em A, né? Porque ômega é subconjunto de A, né? Por definição da interseção, né? Na verdade, poderíamos até dizer X pertence a diretamente, né? Por definição de interseção desses conjuntos que estão aqui, destes aqui, né? Mas bom, A é indutivo, então o sucessor de X, perdão, também está em A.
Mas o sucesor de x está en A para todo A. Por tanto, o sucesor de x está en ômega, por definição de interseção também. E isso significa que ômega é indutivo, né? Esse é o primeiro teorema. Partimos de um conjunto indutivo A e, definimos o conjunto ômega. Esse conjunto ômega, que é interseção de conjuntos indutivos, é indutivo. Bom, seja A um conjunto indutivo qualquer, né? É fácil ver que a interseção desses dois conjuntos é indutivo, né? É claro, né? Porque se vazio está em A e vazio está em I, por serem indutivos, vazio vai estar na interseção. E se temos um x que está na interseção, então x está em A e x está em I. A e I são indutivos, portanto, os sucessores estão em A e em I. Portanto, o sucessor está na interseção de A e I. Aqui. Ou seja, este conjunto é indutivo. Isso implica, em particular, por definição da interseção, que ômega está contido na interseção I. Mas a interseção I está em A, ou seja, ômega está contido em A, que era o que nós queríamos demonstrar. Então, acabamos de provar esse resultado, certo? Bom, agora sim podemos dizer que a definição de ômega é independente da escolha do conjunto indutivo I, né? Bom, então, ômega, digamos, está definido por conjunto I. Se eu tenho G outro conjunto indutivo sem C, certo? Isso quer dizer, sem C aqui, que erro, enfim, J, se J é um conjunto indutivo, eu defino, da mesma forma que eu defini ômega a partir de I, eu defino A a partir de J, né? A priori, eu não sei se A é a mesma coisa que ômega, né? Então, eu faço a definição de A dessa forma. Como a definição de A é similar da definição de ômega, é a mesma coisa, só que a partir de outro conjunto indutivo, o teorema anterior também se aplica ao conjunto A. Ou seja, o conjunto A é indutivo pelo item A. E pelo item B, como A é indutivo, então o teorema anterior aplicado a ômega nos diz que ômega está contido em A. Mas também A satisfaz o teorema anterior. Então, o teorema anterior aplicado em A, e sabendo que ômega é indutivo, nos diz que A está contido em ômega. Ou seja, pelo axioma da extensão, A é igual a ômega. Em outras palavras, o conjunto ômega é único. Sim? Bom, vamos provar agora que o conjunto ômega satisfaz os axiomas de Peano. Se vocês não sabem quais são os axiomas de Peano, vamos indicar eles aqui embaixo. Os axiomas de Peano são: vazio está em ômega. Para todo x em ômega, o sucessor tem que estar em ômega, certo? A gente não está utilizando a função sucessor, né? Estamos utilizando esta existência deste conjunto a partir de x, que dessa forma não precisamos da definição ainda para isso, correto? Bom, a seguinte é: se eu tenho x e y que estão em ômega, então, se os sucessores deles são iguais, eles são na realidade iguais, ou seja, entre guilherme, né? A função sucessora é injetora, né? A gente não pode falar a função sucessora é injetora porque não definimos o que seria uma função, mas esta propriedade claramente significa o que nós estamos pensando, né? E que pode ser definido dessa forma, o axioma pode ser definido dessa forma, já que não temos definição de função ainda. Vazio não é sucessor de ninguém. Para todo x, x mais não é igual a vazio, que o vazio é zero, né? Vazio vai ser a definição de zero, né? 1 é a definição do sucessor de zero, que seria isto, né? O equivalente a isto. Perdão, é isto, né? 2 seria o sucessor de 1, que seria 1 união e 1. Como 1 é 0, então isto aqui é 0 e 1. Enfim, só para vocês terem uma ideia de que acontece com o conjunto. Tá? E finalmente, para todo conjunto A, que está em ômega, se vazio pertence a A e para todo x temos um elemento que está em A e o sucessor dele também está em A, então A é ômega, certo?
que seria justamente o que chamamos de princípio de indução, o quinto axioma de Peano, né? Aqui está destrincado um pouco melhor, né? Seja A subconjunto de ômega, ou seja, para todo A em ômega, tal que isto acontece, né? Ou seja, um conjunto A, tal que se A está em ômega e aqui nos faltou, tal que vazio pertence a A e para todo x está em A implica x mais está em A, então A é igual a ômega, ok? Esse seria então o princípio de indução, certo? E são essas coisas que vamos provar aqui, justamente os axiomas de Peano. Então, o conjunto ômega satisfaz os axiomas de Peano, onde identificamos o zero com o conjunto vazio, né? Zero é o conjunto vazio. E o sucessor de x é este conjunto que a gente definiu como sendo x união x, né? Dessa forma, evitamos de falar de função. Bom, como ômega é indutivo, obviamente vazio está em ômega, por definição de conjunto indutivo. E também, por definição de conjunto indutivo, para todo x em ômega, nós temos que o sucessor de x tem que estar em ômega. Ou seja, ok para esses dois axiomas de Peano, certo? Bom, depois, o seguinte, se eu tenho dois elementos em ômega, se os sucessores de x e y são iguais, então x é igual a y. Vamos provar isso por absurdo. Então, suponha que x é diferente de y, né? E que o sucessor de x seja igual ao sucessor de y, né? Vamos provar que isso não é possível. Bom, obviamente x pertence ao sucessor de x, né? Porque x está aqui dentro, certo? E por hipótese, isto aqui é igual a isto, né? Mas x pertence a y união y é equivalente a dizer que x pertence a y ou x pertence ao conjunto com o elemento y. Isto é a mesma coisa de x igual a y, correto? Isto equivale a dizer isto. É a mesma coisa, né? Mas a gente tem por hipótese que x é diferente de y. Então, isto nunca é verdade. Portanto, x pertence a y. Essa é aí a conclusão. X pertence a y. Mas de forma similar, se eu troco x por y, claro, y pertence aqui, certo? Que é igual a isto. Só que y é diferente de x, portanto, y tem que pertencer a x. Mas isso contradiz o axioma da regularidade que nós acabamos de provar lá em cima, né? Ou seja, na verdade, a gente provou x pertence a y e y pertence a x. Não é possível, né? Então, na consequência do axioma da regularidade, diz que isto aqui não é possível. E nós supondo isto aqui, né, acabamos de provar que isto e isto acontecem. Mas isso é absurdo. Justamente, pelo axioma de regularidade, provamos que isso não é possível. Portanto, isto é falso, ou seja, isto vale. Acabamos de provar, então, nossa terceira propriedade. Certo? Então, o quarto axioma diz que zero não é sucessor de ninguém, mas isso é óbvio, né? Porque x é isto, que possui pelo menos um elemento. Então, são diferentes. Nós temos que para todo x não pertence a ômega, né? E, dado um x, né, o sucessor de x é isto. Ele tem pelo menos isto como elemento. Então, não é vazio, obviamente. Certo? Imediato. E o último é o princípio de indução, né? Então, dado um conjunto A, subconjunto de ômega, satisfazendo que vazio está em A, e para todo x pertence a A, implica o sucessor de x em A, temos que provar que A é igual a ômega. Mas, obviamente, que 1 e 2 é justamente a definição de ser indutivo, né? Por teorema, sabemos que ômega está contido em todo conjunto indutivo. Mas agora, o axioma da extensão A subconjunto de ômega, ômega subconjunto de A, então A é igual a ômega, né? Ou seja, ômega satisfaz estes 5 axiomas de Peano. Os primeiros 4 são fáceis. Esta é uma frase tão grande, né, que a gente pode dizer isso de outra forma, né? Seja A um subconjunto de ômega, tal que vazio está em A, e tal que para todo elemento em x, o sucessor está em x, está em A. Para todo elemento que está em A, seu sucessor também está em A.
Então, A será igual a ômega. Esse é o princípio de indução e, portanto, a partir deste instante, já podemos utilizar esse resultado.